Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal da Access Fácil. Meu nome é Odilo Oliveira e hoje vamos trazer um conteúdo, um tutorial de um assunto que particularmente eu gosto muito de produzir, tá? Que é sobre os gráficos aqui no Access, tá? Então hoje a gente vai falar sobre como criar um gráfico dinâmico aqui no Access. Serve como base para você implementar os dashboards aqui no Access, beleza? Mas antes de a gente ir para o tutorial, eu queria fazer um pedido para você. Já você deixar seu like aqui, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo. Eu queria que você respondesse aqui nos comentários se você tem o costume de criar gráficos aqui no Access. Isso é para eu entender como a comunidade, como vocês conseguem utilizar esse recurso que também é disponível aqui no Access, mas não é muito utilizado, tá? Então a maioria das pessoas utilizam os recursos do Access lá no Excel, mas sem saber que existe, com algumas limitações, é claro, esse recurso aqui no Access, tá? Só para eu poder saber se você utiliza ou não esses recursos aqui do Access, que é a criação de gráficos, tá? Então vamos diretamente pro tutorial. Então para isso, para exemplificar o nosso vídeo, eu trouxe para cá uma tabela de despesa, tá? Onde que eu tenho uma conta, são 4 contas aqui, tá? Que tiveram os resultados no ano de 2020, ao longo de 2020, ok? Então elas estão estabelecidas aqui de janeiro a dezembro, tá? E aqui são os seus valores que foram incorridos nela durante o ano, beleza? O que eu quero fazer? Eu quero criar um gráfico, tá? Que eu consiga distribuir ao longo dos anos e eu possa ter essa visualização desse resultado por conta. Então, à medida que eu selecionar uma determinada conta aqui, água e esgoto, eu quero ver os resultados dessa conta ao longo dos meses, no ano passado. Quando eu selecionar gás, eu quero ver os resultados ao longo do mês. Então, para isso a gente chama de gráfico dinâmico. Então, primeiro, para a gente poder fazer isso, você pode perceber aqui, ó, que eu tenho o período, que é o mês e o ano, tá? Se eu for estipular, é diferente do Excel, o Access ele não consegue entender essas datas. Então, para eu poder retirar essa data, eu poderia, muito bem, eu vou salvar aqui, eu vou criar um campo calculado para pegar o mês dessa data, ok? Para que eu possa conseguir ordenar, beleza? Então, eu vou fechar aqui, vou vir em criar, design da consulta, vou pegar aqui, ó, deixa eu fechar essa janela, vou trazer para cá essas 3 informações, esses 3 campos, e vou colocar aqui, ó, mês, tá? E vou utilizar a função mês para pegar o número do mês da data. Então vou abrir parênteses, colchete, e vou pegar o campo período. Período. Fechar colchete, parênteses. Tenho que abrir aqui. Opa. Então é abrir parênteses, abrir colchete, tá? Quando eu mandar executar, olha lá, aqui ele me traz o valor de cada mês aqui. 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente. Então vou chamar essa aqui, ó, QRY despesas, tá? Vou chamar essa consulta de QRY despesa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um formulário aqui para poder exibir esse meu gráfico dinâmico. Lembrando que esse dinamismo ele não funciona em relatório, tá? O relatório é a informação fixa que você vai imprimir. Então ele não te dá esse dinamismo de um dashboard. Aqui no Access, para dar esse efeito de alteração dos gráficos, é recomendado você utilizar formulários, beleza? Então vai a primeira dica aí. Vou entrar no modo design. Então vou abrir um pouco aqui, ok? Vou salvar, chamar de FRM Dash, ok? Vou em design, folha de propriedade, vou chamar isso aqui de dashboard, tá? Vou colocar aqui seletor de registro não, botão de navegação não. E outra aqui, a outra propriedade vou deixar como pop-up sim, tá? Salvar, vamos exibir aqui, eu quero, opa, tirar essa barra cinza aqui,
eu preciso inutilizar as barras de rolagem. Eu venho aqui, ó, barra de rolagem nenhuma, eu tiro aquela barra cinza lá, tá? Quando eu exibir aqui, ó, a barra cinza não aparece mais. Beleza? Então os botões aqui eu não preciso mexer não. Vamos entrar no modo design, ok? Então, eu vou aqui em design, eu tenho dois caminhos. Como eu estou utilizando o Office 365, tá? Eu tenho esses gráficos modernos aqui e tenho o gráfico tradicional, que ele está acoplado lá nos controles de formulário. Se eu utilizar esse gráfico aqui, eu tenho acesso à área de customização de gráfico. Já esses gráficos modernos aqui, não. Eu tenho uma limitação de customização deles, tá? Então, para isso a gente vai utilizar esses gráficos modernos aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, coluna clusterizada, só para a gente estabelecer esse gráfico. Olha aí, eu vou fechar aqui a folha de propriedade. Ele já traz o gráfico para mim igual ao Excel, tá? E agora eu preciso formatar ele. Então, eu clico nele, eu venho aqui, eu vou trazer de consulta. Então, os dados que eu vou trazer para esse gráfico está baseado na minha QRY despesas, que é o nome da minha consulta. Então, vou selecionar aqui. Então, aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para que você possa visualizar melhor. Então, eixo categoria. Eixo categoria é o eixo do X. O que eu quero trazer para cá? Eu quero o mês. Olha lá, automaticamente ele já me estabelece o mês. Ok? Legenda de série eu não vou deixar nenhuma, tá? E valores, eu quero o resultado. Então seleciono o resultado, ele vai me dar ele vai totalizar, né? Tanto que ele, quando eu venho em formato, ele pega o total de cada conta e de cada mês e estabelece aqui, de todas as contas, estabelece aqui. Então agora eu preciso fazer esse filtro, tá? Para dar o dinamismo do gráfico. Então aqui eu posso alterar o nome para exibição, posso alterar a cor, não vou mexer em nada aqui não, tá? Aqui, ó, eu exibo os rótulos de dados, tá? É o caso que eu não vou mexer, polui muito o gráfico, vou deixar sem rótulo de dados, tá? E utilizando esse recurso de gráfico moderno, ele é baseado somente nisso, ok? Então, o que eu vou mudar aqui vai ser isso aqui, ó, resultado por mês, tá? Então vou deixar aqui. Vamos ver aqui, tá? Aumentar mais um pouquinho. Então o que nós vamos fazer agora? Agora a gente precisa, vamos exibir só para ver. Ó, o gráfico aqui é o total, tá? Então o que eu preciso? Preciso colocar uma caixa de combinação aqui para que eu possa ver o resultado dinâmico da atualização do gráfico, tá? Então para isso eu vou no modo design e vou vir aqui, ó, pegar essa caixa de combinação, vou colocar aqui, ó, deixar desse tamanho mesmo. Eu tenho duas opções. Vou seguir esse assistente aqui, tá? Vou lá na tabela despesa e eu quero só as contas. Eu quero trazer para cá, para minha caixa de combinação. Então seleciono conta aqui, avançar. Repare que quando eu trabalho com o assistente, ele me repete essas contas aqui. Então a gente vai deixar sem repetir, tá? A gente vai tirar essa repetição aqui das contas, já. Então vou deixar aqui, beleza? Vou trazer para cá. Ok. Quando eu for mudar o formulário, olha lá, aqui na minha caixa de combinação está se repetindo, tá? Então, vamos primeiro acertar essa repetição aqui. Vou vir em folha de propriedade. Então, primeiro eu vou chamar aqui, ó, CBO contas. Beleza? Então, aqui em dados, eu vou vir aqui na origem da linha. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar um subtotal. Quando eu exibir aqui, ó, eu já retiro essa duplicação, ok? Então, quando eu exibir o formulário, olha lá, já não está mais duplicado. É isso que eu queria, só pegar os itens, as minhas contas, tá? Como eu tenho vários dados lá na tabela, eu peguei e agrupei, só para trazer uma de cada uma. Então tá aqui
as minhas contas, beleza? Mas se eu clicar aqui, ó, nada acontece. Por quê? Eu ainda não dei o dinamismo. Então agora, ó, que é o pulo do gato para você criar o dinamismo aqui no Axis. O que eu vou fazer? Como eu chamei de CBO contas, eu vou atribuir um critério lá na minha consulta. Então eu vou fazer aqui, ó, vou entrar no modo design dessa consulta. Deixa eu fechar aqui, tá? E aqui, ó, em contas, eu vou estabelecer um parâmetro. Vai ser igual, ele vai aplicar um filtro no formulários, formulário dash, qual campo? CBO contas. Então ele vai fazer a atualização da minha consulta com base nesse parâmetro aqui que eu dei, que foi o que? A minha combo box. Simples assim. Então eu fecho aqui, tá? Vamos exibir. Então, quando eu selecionar água e esgoto, ih, caramba, não atualizou, tá? Que só tá faltando um detalhe aqui, tá? Só tá faltando um detalhe para o gráfico funcionar. A partir do momento que eu já defini qual é o meu parâmetro para o gráfico poder fazer a atualização, eu preciso dar um comando para o gráfico atualizar. Então, para isso, eu vou utilizar uma linha de código apenas. Para isso acontecer, eu vou entrar no modo design, vou vir aqui, ó, folha de propriedade, no evento após atualizar, tá? Da minha combo box, eu vou fazer isso, ó. Vou criar esse código aqui, ó. Mi graphic 0 require. Somente isso, tá? Então vamos colocar, caso aconteça algum erro, um erro resume Nash. Já é o suficiente. Então, quando eu fechar, quando eu exibir o gráfico de novo, vou selecionar gás aqui. Olha lá, os valores estabelecidos aqui. Manutenção e reparo. Olha lá, já alterou. Energia elétrica, já alterou. Água e esgoto, já alterou. Então isso aqui é a base para você construir os seus gráficos dinâmicos aqui, como se fosse um dashboard aqui no Axis, tá? Então é esse método que é válido para você dar esse dinamismo do gráfico. E diferente do Excel, que você tem a tabela dinâmica, que já faz isso automaticamente. Aqui você precisa criar alguns recursos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E caso você realmente gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são assinantes, então colabora com a gente aí para que a gente possa trazer mais conteúdos de valor em relação ao Axis, tá? E que a gente possa crescer cada vez mais esse canal aqui, trazendo informações dessa ferramenta que pouco é falada aqui no Brasil, tá? Então tem um maior número de discussões nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Essa ferramenta é muito utilizada. Infelizmente aqui no Brasil é pouco explorada, tá? Então vamos fazer com que esse canal possa crescer e trazer esse conhecimento para mais pessoas, beleza? E faço um convite a você também, se você quiser aprender a criar gráficos profissionais aqui no Axis, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o meu treinamento lá na plataforma da Udemy, onde tem mais de 20 gráficos que eu mostro como fazer lá na área, diferentemente a utilização desses gráficos modernos aqui, é de você construir gráficos profissionais, mais de 20 gráficos, lá utilizando a área de design do gráfico, tá? A antiga área de design que é característica das versões anteriores do Axis. Então, se você quiser aprender passo a passo a construir o Axis e criar painéis de dashboards aqui para as suas aplicações diretamente no Axis, tá aí um curso, um treinamento que você não pode deixar de fazer, tá? Então, um preço bem acessível e tenho certeza que você vai gostar desse treinamento. Então, vou deixar o link aqui na descrição e vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!